Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Cartas de Habilidade. Capítulo 171. Demonstração? Minato Namikaze ficou atordoado por um momento, então sua expressão mudou quando ele olhou rapidamente pela janela, observando os pedestres na rua. Não olhe, não estou planejando eliminar ninguém. Aruto Saito bateu na mesa. Assim que Minato se virou, Aruto continuou sério. A armadura negra. Eu a encontrei por meio de orientação divina e meus próprios cálculos. Essa minha habilidade funciona esporadicamente. Às vezes é precisa, às vezes não. Mas hoje, o tempo está agradável, as condições são perfeitas e tenho um forte pressentimento. Posso fazer um cálculo. Calcular? Calcular o quê? Perguntou Minato, parecendo confuso. Ele não conseguiu evitar olhar para fora novamente. Já estava quase anoitecendo, e o céu estava escuro. Onde estava o tempo agradável, de que Aruto falava? Minato se virou para olhar para Aruto, seu olhar expressando claramente dúvida, como se estivesse encarando um vigarista. Na área de jantar do segundo andar do restaurante, muitos outros clientes, a maioria ninjas, ouviram a conversa e trocaram olhares divertidos. Aruto está tentando enganar crianças agora? Ele simplesmente não consegue passar um dia sem causar problemas. Mas, falando sério, a falta de vergonha dele é de outro nível. Ele até ousa dizer algo tão ridículo quanto prever o futuro com a cara séria. Um bando de moscas zumbindo ao fundo, mas Aruto as ignorou. Ele se aproximou de Minato e baixou a voz. O que estou calculando? É um tesouro. Este mundo ninja tem uma longa história de guerras que remonta a milhares de anos. Muitas nações foram destruídas em conflitos, e novas surgiram em seu lugar. Ao longo dessa longa história, inúmeros itens valiosos foram enterrados por diversos motivos. É isso que eu chamo de tesouro. Então, Lorde Aruto, você está dizendo que consegue encontrar tesouros? O ceticismo de Minato era evidente em seu tom. Claro, eu já te disse, a armadura negra foi encontrada por aqui. Aruto assentiu confiantemente recostando-se na cadeira. Tudo bem, vamos fazer o seguinte. Primeiro comemos e depois do jantar, eu te levo para caçar tesouros. Ver para crer, certo? Não importa o quanto eu explique, você não vai acreditar em mim. Então, vou deixar você testemunhar em primeira mão. Minato não respondeu imediatamente. Seu rosto demonstrava relutância, claramente relutante em embarcar em uma caça ao tesouro com Aruto. Ou melhor, ele simplesmente não acreditou nele e queria ficar o mais longe possível de Aruto. Logo depois, o garçom trouxe a comida. Enquanto comiam, Aruto e Minato conversavam, principalmente Aruto falando e fazendo perguntas. Ele perguntou sobre as experiências de Minato na academia, como ele lidava com o bullying ou como lidava com Uzumaki Kushina. Após a refeição, os dois deixaram o restaurante. A noite tinha acabado de cair. As ruas estavam iluminadas por lanternas brilhantes, fervilhando de gente ainda animada e barulhenta. Preciso ir para casa. Senão minha família vai ficar preocupada, disse Minato, virando-se para ir embora. Espere. Aruto agarrou o braço de Minato e apontou para o rosto dele. Você vai para casa assim? Sua família não vai fazer perguntas? Minato ainda estava machucado e inchado da luta anterior. Suas roupas estavam rasgadas, com a manga parcialmente rasgada. Qualquer um que o visse saberia que ele havia se metido em uma briga. Minato olhou para si mesmo, subitamente perdido. Vem aqui. Aruto puxou Minato para um beco próximo, usou a palma da cura para curar seus ferimentos visíveis e então lhe entregou um maço de dinheiro. Vá comprar um conjunto de roupas exatamente igual ao que você está usando. Encontre um lugar para se lavar, se trocar e depois vá para casa. Eu te espero na entrada da Torre do Hokage em 1 hora. Se você não aparecer, eu vou até sua casa. E se isso acontecer, não me culpe se eu disser algo constrangedor. Aruto sorriu maliciosamente. Antes que Minato pudesse dizer qualquer coisa, Aruto desapareceu em uma nuvem de fumaça preta. Espere! Minato gritou atrás dele, mas Aruto já havia ido embora. Ele olhou para o dinheiro em sua mão, cerca de 3.000 ryu. Era mais do que ele jamais havia segurado. Vindo de uma família civil com pais que administravam um pequeno negócio, Minato nunca havia manuseado tanto dinheiro. Mansão de Tsunade. Aruto reapareceu no corredor escuro. A casa estava vazia, Tsunade ainda não havia retornado. Ele não fazia ideia de para onde ela tinha ido, mas definitivamente não era em missão. Apesar de ter percorrido a vila o dia todo, ele não a vira nenhuma vez. Aquela maldita mulher, para onde ela foi? Murmurou Aruto. Seu único motivo para retornar era deixar um bilhete para que ninguém em Konoha pensasse que ele havia desaparecido. Como ela não estava por perto, Aruto pensou por um momento e acendeu uma vela. Com um movimento de pulso, uma carta que só ele conseguia ver apareceu em sua mão. Um cartão de tesouro. Se ele consumisse esta carta, um sinal de orientação apareceria em sua mente, apontando-o para um tesouro enterrado em algum lugar num raio de 200 quilômetros. A última vez que usou uma carta de tesouro, ele encontrou a lendária armadura negra. Mesmo que as cartas de tesouro carregassem muita incerteza, Aruto ainda tinha grandes expectativas em relação a elas. Ó espíritos dos céus e da terra, concedam-me fortuna. Aruto entoou em tom místico antes de morder o cartão e esmagá-lo. Crunch! Um sinal apareceu em sua mente. Noroeste, aproximadamente 130 quilômetros de distância. Tão longe, que chatice. Aruto olhou para Noroeste sentindo a direção, e então tirou um pergaminho em branco do seu inventário. Sob a luz da vela, ele rapidamente escreveu uma nota. Esta mensagem era para Tsunade. Embora ele não ocupasse um cargo oficial, sua identidade atual era muito sensível. Se ele partisse sem dizer nada e a vila presumisse que ele havia desaparecido, poderiam enviar equipes de busca, o que causaria problemas desnecessários.
tarde da noite, em frente à torre do Hokage. Haruto chegou primeiro e esperou um pouco antes de ver um Minato recém-lavado e bem vestido se aproximando do corredor do outro lado da praça. Haruto usará a briga de Minato no pátio da escola como vantagem. Ele não tinha escolha a não servir. Aí está. Então, que desculpa você usou com sua família? Haruto sorriu, encontrando-o no meio do caminho. Eu disse a eles que estava estudando na casa de um amigo, respondeu Minato, usando uma desculpa esfarrapada que os estudantes vinham usando há gerações. Ótimo. Haruto assentiu em aprovação. Certo, vamos lá. Espere, Lorde Haruto. Minato tirou o dinheiro restante do bolso. Gastei 5.008 ien. Aqui está o resto. Fique com ele. Pare de perder tempo. Temos um longo caminho a percorrer. Haruto dispensou o dinheiro com um gesto e arrastou Minato junto. Precisamos nos apressar. Senhor Haruto, eu realmente tenho que vir? Sim. Ignorando as reclamações de Minato, Haruto o arrastou à força para fora de Konoha, para o interior da floresta, indo para noroeste em alta velocidade. 4 horas depois, tarde da noite, dentro da mansão de Tsunade. Tsunade apareceu de repente no corredor. Ela franziu a testa, observando os arredores. Onde ele está? Sem sentir a presença de Haruto, ela se moveu bruscamente e correu escada acima. Momentos depois, retornou ao corredor com uma expressão confusa. Aquele pirralho, para onde ele foi? Ela murmurou antes de avistar o pergaminho aberto sobre a mesa. Ela se aproximou e o leu. Tive uma visão, vou caçar um tesouro. Voltarei amanhã. Não se preocupe. Haruto Saito. Caça ao tesouro? Os olhos de Tsunade se arregalaram de entusiasmo. Seu rosto se iluminou. Aquele pirralho não me levou com ele? Ao contrário de todos, Tsunade acreditava nas habilidades de Haruto. Afinal, ela e Jiraiya o testemunharam pessoalmente desenterrar a lendária armadura negra. Ela guardou o pergaminho em seu manto e desapareceu na noite. Capítulo 172. Kufi. Eu não posso continuar. Precisamos descansar. Só um pouquinho. Uma figura pequena arrastava outra ainda menor, correndo pela densa floresta. A velocidade diminuiu gradualmente até que finalmente pararam. Haruto Saito ofegava ao soltar Minato Namikaze. Dando alguns passos à frente, desabou repentinamente na encosta gramada, encostando-se em uma grande rocha. Estava completamente exausto, com o peito subindo e descendo violentamente, como se mal conseguisse respirar. O rosto de Minato estava pálido, seu pequeno corpo tremia, não de exaustão, mas de frio. Ele não havia usado muita energia. Haruto o carregara durante todo o caminho. As horas de corrida incansável o haviam exposto ao ar gelado da noite, deixando seus membros rígidos e dormentes. Nós precisamos descansar primeiro. Haruto finalmente recuperou fôlego suficiente para falar. Minato estava frio demais para sequer responder. Não demorou muito para que uma fogueira estivesse queimando no meio da floresta. As chamas brilhantes afastaram a escuridão, trazendo o calor tão necessário. Minato sentou-se perto do fogo, estendendo as mãos. Sua pele pálida gradualmente desapareceu, substituída por um brilho avermelhado e mais saudável. Vamos descansar aqui um pouco. Tomara que não chova. Haruto sentou-se ao lado da fogueira, encostado em uma pedra enquanto olhava para o céu. Então virou-se para Minato. Está com fome? Trouxe comida. Podemos assá-la. Minato balançou a cabeça, franzindo a testa levemente. Haruto-sama, tenho aula amanhã. Será que consigo voltar a tempo? Sem chance. Mas não se preocupe, faltar um dia de aula não vai te matar, disse Haruto com uma risadinha antes de suspirar. Eu calculei mal. Não pensei que a viagem fosse tão longa. Na verdade, Haruto não havia calculado mal a distância. Ele havia calculado mal a própria velocidade. Se tivesse viajado sozinho, chegar ao destino antes do amanhecer não teria sido um problema. Mas arrastar Minato o havia atrasado significativamente. Minato não era particularmente pesado, mas quanto mais rápido Haruto corria, maior a pressão sobre seu corpo. Como resultado, ele estava completamente esgotado, tanto fisicamente quanto em termos de chakra. Ele poderia ter usado um cartão de recuperação de chakra de baixo nível para se reabastecer, já que energia física e chakra podiam ser convertidos entre si, mas desperdiçar um cartão desse só para chegar ao destino algumas horas antes não valia a pena. O vento uivava, o fogo crepitava e suas chamas tremulavam intensamente. O rosto de Minato, iluminado pela luz do fogo, transbordava preocupação. E com o passar do tempo, essa preocupação só aumentava. Se você estiver com sono, vá dormir. Eu te acordo quando for a hora, disse Haruto. Minato permaneceu em silêncio. O que houve? Haruto perguntou, sentindo que havia algo errado. Haruto-sama, Minato finalmente falou após uma pausa, parecendo inquieto. Por que exatamente você me trouxe aqui? Para caçar tesouros, claro. Eu já te disse. É naquela direção, Haruto apontou para o noroeste. Ao ver a expressão cética de Minato, ele riu. Você não está duvidando de mim, está? Acha que eu te sequestrei ou algo assim? Minato permaneceu em silêncio, sentado ali como um pote fechado. Calma, eu não sou um cara mau. Você vai entender quando chegarmos lá. Haruto o tranquilizou com um sorriso. Minhas previsões costumam ser bem precisas, sabia? Haruto-sama, você percebeu uma coisa? Minato começou. O quê? Haruto perguntou curioso. Você é muito estranho. Só nos conhecemos há 2 dias, e mesmo assim você me arrastou até aqui para uma caça ao tesouro. Eu nem tive escolha. Mal nos conhecemos, e mesmo assim você insiste que eu me forme mais cedo. Você diz todas essas coisas enigmáticas que eu não entendo. Minato foi direto, então apontou para a própria cabeça e perguntou sério. Haruto-sama, seja sincero. Você sofreu algum tipo de traumatismo craniano? O rosto de Haruto se contraiu. Suas sobrancelhas se contraíram. Ele olhou para Minato e disse, você está dizendo que eu tenho um parafuso a menos? É. Minato assentiu. Ele assentiu mesmo. Seu pirralho. Sua família fala assim o tempo todo? Você sabia que as pessoas podem apanhar por dizer coisas assim?
Oh, a minha bunda! Naruto se lançou para frente e deu um tapa na nuca de Minato. Minato quase caiu de cara no fogo, mas felizmente Naruto agarrou sua gola bem a tempo. Escute, garoto. Nunca pense que eu tenho um parafuso a menos. Sou perfeitamente normal. Naruto avisou severamente. Minato imediatamente se afastou, movendo-se para o outro lado do fogo e se distanciando de Naruto. O rosto de Naruto se contraiu novamente. Esse pirralho. Apesar da ansiedade, Minato não conseguia se conter. Em pouco tempo estava deitado na grama ao lado da fogueira dormindo profundamente. Naruto, por outro lado, permanecia acordado. Encostado na pedra, sentou-se de pernas cruzadas e entrou em estado meditativo, concentrando toda a sua energia na recuperação. O tempo passou. A lua cheia pairava alta no céu, lançando um brilho prateado sobre a paisagem. A floresta estava silenciosa, exceto pelo crepitar ocasional de madeira queimando. O fogo fornecia calor, mantendo o frio sob controle. Naruto sentou-se imóvel ao lado das chamas, imóvel como uma estátua, com a respiração lenta e constante. Já estava na hora. Levanta, garoto. Estamos indo. Naruto abriu os olhos e disse. O quê? Minato sentou-se grogue, esfregando os olhos. Ele mal havia dormido por 2 horas. Vamos. Naruto saltou, agarrou Minato pelo colarinho e saiu correndo novamente. A velocidade aumentou gradualmente até desaparecerem na escuridão da floresta. Um poderoso sinal de orientação puxou Naruto para frente. Eles correram incansavelmente. Gradualmente o céu do leste começou a clarear. Uma montanha baixa escondia-se na densa floresta. As árvores ao redor tinham mais de 100 metros de altura, enquanto o pico mais alto mal chegava a 70 metros. Coberta por vegetação rasteira, toda a forma da montanha lembrava um casco de tartaruga gigante repousando no meio da floresta. Naruto, ainda arrastando Minato, correu até a base da montanha sem parar. Em seguida subiu a toda velocidade as encostas rochosas, só diminuindo a velocidade ao chegar ao pico. Esse era o lugar. Nós conseguimos? Minato ofegou, com o rosto pálido e os lábios tremendo enquanto ele tremia. Sim, conseguimos. Naruto assentiu, finalmente soltando Minato e franzindo a testa levemente enquanto caminhava para frente. Algo estava estranho. Embora o sinal de orientação fosse mais forte ali, ele não estava concentrado em um ponto específico. Em vez disso, estava disperso, quase como se estivesse flutuando. Naruto se moveu, tentando localizar a localização exata do tesouro, mas havia uma estranha sensação de incerteza. O tesouro poderia estar dentro da montanha? E não apenas um único tesouro, mas um tesouro em grande escala. Isso explicaria porque o sinal parecia disperso. Naruto ponderou essa possibilidade. Este lugar é a Montanha Meiji? Minato perguntou de repente, olhando ao redor. Capítulo 173. Ao ouvir Minato Namikaze falar, Naruto Saito se virou e olhou para ele. Você conhece este lugar? Este lugar. Qual a distância até a vila de Konoha? Perguntou Minato incerto. Devido ao seu ângulo de visão, ele não conseguia ver a montanha por completo. Cerca de 130 quilômetros, a noroeste da vila de Konoha, respondeu Naruto. Então esta deve ser a Montanha Meiji, confirmou Minato, esfregando o rosto cansado e privado de sono. Ele rapidamente acrescentou. Aprendi sobre a Montanha Meiji nas aulas de História e Geografia. Foi na aula de Geografia? E também na aula de História? Naruto franziu a testa. Era apenas uma pequena montanha comum. Se fosse mencionada na aula de Geografia faria sentido, mas se fosse mencionada também na aula de História então. Existe algum significado histórico nisso? Naruto perguntou novamente. Sim, existe. Minato assentiu. No livro de história que estou estudando, é mencionado no volume 3, capítulo 6, seção 12. Naruto ficou pasmo. Esse garoto é um gênio. Ele até se lembrava do volume, capítulo e número exatos da seção. Minato continuou. A razão pela qual se chama Montanha Meiji é porque um poderoso clã ninja prosperou aqui, o clã Meiji. Seu líder de primeira geração, Meiji Yamato, era uma figura excepcionalmente talentosa e ambiciosa. Ele criou inúmeras técnicas secretas únicas e jutsus proibidos, e até buscou conquistar toda a Terra do Fogo. Ele passou 20 anos expandindo o território do clã Meiji em 30 vezes o seu tamanho original. O clã Meiji ascendeu ao poder há 640 anos e foi destruído há cerca de 400 anos. Embora tenham existido por pouco mais de 200 anos, tiveram uma história gloriosa. Em seu auge, controlaram quase 1/5 da Terra do Fogo. Até mesmo o clã Senju teve que travá-los com cautela. De acordo com registros históricos, o clã que travou uma guerra em larga escala contra o clã Meiji e o derrotou foi ninguém menos que o clã Hyuga da nossa aldeia. O clã Hyuga entrou em sua era de ouro após emergir vitorioso sobre o clã Meiji. Esta montanha não era originalmente tão baixa. Durante a batalha final entre os clãs Hyuga e Meiji, ela serviu como campo de batalha. A intensa batalha arrasou uma parte significativa da montanha, reduzindo-a à sua forma atual. Originalmente, ela não tinha nome, mas como se tornou o local da queda do clã Meiji, gerações posteriores se referiram a ela como Montanha Meiji e com o tempo, esse nome se tornou oficial. Apesar do comportamento exausto de Minato, ele falou com clareza e memória impecável. Naruto ficou impressionado. Que estudioso! No entanto, Naruto não estava particularmente interessado na palestra histórica de Minato. Esse tipo de história era muito comum na história. Inúmeros clãs ninjas e nações samurais já haviam vivenciado seu auge, seus momentos de glória, apenas para, eventualmente, encontrarem sua ruína. Se falássemos dos clãs mais poderosos do mundo ninja hoje, o clã Hyuga e o clã Uchiha de Konoha, assim como o clã Ozuki de Kirigakuri, estariam entre os principais concorrentes. Mas se olharmos para trás na história, havia clãs ainda mais fortes. Muitos deles
No entanto, todos seguiram o mesmo destino, ascender a grandeza e depois desaparecer no rio da história. Montanha Meiji. Haruto murmurou o nome algumas vezes enquanto caminhava lentamente, sentindo o ambiente ao redor. Ah, é mesmo. Lembro-me de outra história sobre o clã Meiji. Li sobre ela num livro de história extracurricular. Minato coçou o nariz enquanto falava. Que história? Haruto perguntou sem se virar. Um tesouro. O tesouro escondido do clã Meiji. No momento em que Minato disse isso, sua expressão ficou estranha e seus olhos se arregalaram enquanto ele olhava para Haruto. Besteira. Foi exatamente para isso que Haruto veio aqui. Que tesouro? Haruto virou-se abruptamente para encarar Minato. Os olhos de Minato estavam arregalados enquanto ele falava lentamente, de acordo com os livros de história. A riqueza acumulada pelo clã Meiji, abrangendo mais de 200 anos, e nunca foi encontrada. Naquela época, o clã Hyuga vasculhou exaustivamente toda a região outrora governada pelo clã Meiji, mas não encontrou nada. Os olhos de Haruto brilharam de excitação. A detecção aleatória da carta do tesouro estava apontando para o tesouro do clã Meiji? Será que realmente pode estar aqui? Haruto olhou para os próprios pés. Se fosse esse o caso, então o tesouro devia estar escondido dentro daquela montanha, bem abaixo dele. Haruto se transformou em um borrão, voando em direção a Minato. Rapidamente agarrou Minato e o carregou montanha abaixo, colocando-o a uma distância segura. Então retornou imediatamente à montanha, sacando sua lâmina pesada da montanha. Estrondo, estrondo, estrondo. Rugidos estrondosos ecoaram pelo ar, sacudindo a montanha inteira como se um terremoto a tivesse atingido. A montanha pareceu tremer enquanto Haruto saltava ao redor, brandindo sua lâmina e golpeando o ar com o Rasengan repetidamente. Ele estava destruindo a montanha. Ele ia arrombá-lo para ver o que havia dentro. Pedras voavam em todas as direções, nuvens de poeira rolavam como neblina, e uma explosão ensurdecedora após a outra enchia o ar. Haruto atacava implacavelmente, ficando cada vez mais animado. Ele sabia disso, estava prestes a ficar rico. Podre de rico. O céu clareou gradualmente conforme o amanhecer chegava. Haruto, no entanto, estava cada vez mais exausto. Embora a montanha não fosse enorme, ainda era grande o suficiente para que um único pico não a definisse. Mais importante ainda, devido à intensa batalha de séculos atrás, as formações rochosas haviam sido comprimidas e endurecidas ao longo do tempo. Quebrá-la apenas com força bruta levaria bastante tempo. De repente ele sentiu falta de Tsunade. Se ao menos ela estivesse aqui como mão de obra gratuita. Com sua força, ela poderia demolir esta montanha pelo menos 10 vezes mais rápido que ele. Quando estava prestes a brandir a lâmina novamente, Haruto franziu a testa e olhou para o noroeste. Ele sentiu algo pequeno entrando em seu campo de percepção. Uma fera ninja. Haruto conseguia sentir as flutuações de chakra da criatura. Momentos depois, sentiu 2 indivíduos seguindo de perto, ambos em alta velocidade. Um deles tinha uma aura com a qual ele estava muito familiarizado. Sua expressão se iluminou instantaneamente. Na densa floresta, 2 figuras e uma fera corriam a toda velocidade. Uma mulher voluptuosa, um jovem e um cão ninja de pelo preto. Eles estavam se aproximando rapidamente da montanha Meiji, devastada pela batalha. A mulher já havia sentido o chakra familiar surgindo à sua frente. Ela acelerou o passo e logo correu à frente dos outros, indo direto para a base da montanha. Uma névoa negra se ergueu de repente e num piscar de olhos, Haruto apareceu, trajando um manto negro e empunhando a lâmina pesada da montanha. Ele bloqueou o caminho dos 2 indivíduos e seu cão ninja. Tsunade parou abruptamente. No momento em que viu Haruto, seu rosto se contorceu em uma expressão irritada. Ela o encarou e disparou, seu pirralho. Você ousou me deixar para trás e ir caçar tesouros sozinho? Haruto olhou ao redor e rapidamente entendeu a situação. O cachorro era um cão ninja. Tsunade o localizou usando o cão ninja. Haruto abriu um sorriso radiante. Bem, você me encontrou mesmo assim. Eu sabia que você daria um jeito. Ele então se virou para o jovem ao lado dela. O homem aparentava ter pouco mais de 20 anos, era de altura média e constituição um pouco magra, com 2 marcas vermelhas no rosto. Nome, Ken Inuzuka. Identidade, ninja da Nação do Fogo, Corpo de Defesa da Vila de Konoha, guarda de elite. Reputação, 4.789 pontos. Afiliação, neutra. O ninja do tipo batedor do clã Inuzuka de Konoha. Claramente, o cão ninja preto pertencia a ele. Quem sabe como Tsunade conseguiu suborná-lo ou ameaçá-lo para deixar Konoha para ajudá-la a rastrear Haruto. Capítulo 174. Tesouro. O tesouro está na montanha? Os olhos de Tsunade brilharam ao olhar para além de Haruto Saito. Seu rosto imediatamente se abriu em um sorriso animado. Fica na montanha, respondeu Haruto, mas no fundo, começou a se sentir inquieto. Vendo a animação de Tsunade, ele se preocupou que ela tentasse roubar o tesouro para si. Virou-se para o outro homem presente e perguntou: E quem é esse? Você não vai apresentá-lo? Ele é Akin. Foi tudo que Tsunade disse antes de desaparecer de vista, deixando apenas uma imagem residual. No instante seguinte, ela já estava no topo da montanha, procurando ansiosamente ao redor. Parecia ainda mais impaciente do que o próprio Haruto. Haruto ficou ainda mais preocupado. Viu Akin parado ali com uma expressão desamparada, então se adiantou e disse: Prazer em conhecê-lo, sou Haruto Saito. Eu sei quem você é, respondeu Akin com um sorriso amigável. O Okage quer aceitá-lo como aluno pessoal dele. Sou Inuzuka Ken. Prazer em conhecê-lo, Haruto-san. Eu sou Timaru. O cachorro preto ao lado dele abanou o rabo com entusiasmo e se apresentou de uma maneira surpreendentemente fluente. Um cão ninja de alto nível, observou Haruto, olhando surpreso para o cão. Nem todos os cães ninja do clã Inuzuka falavam a língua humana, apenas alguns poucos tinham essa habilidade.
No entanto, todos eles conseguiam entender a fala humana. Além disso, o clã Inuzuka tinha uma maneira especial de se comunicar com seus cães ninja, mesmo que eles não pudessem falar. Bum! Uma forte explosão ecoou repentinamente da montanha. Haruto se virou e viu Tsunade movendo pedras enormes, cavando ao redor. Então, há quem certo? Haruto se aproximou de Inuzuka Ken e baixou a voz. Como exatamente Tsunade te forçou a ir com ela? Inuzuka Ken lançou-lhe um olhar surpreso. Como você sabia? Eu a conheço muito bem. Haruto deu de ombros. Ele já havia imaginado que Inuzuka Ken devia ter sido coagido, já que, como soldado das forças defensivas de Konoha, ele não podia simplesmente deixar a vila sem permissão. Ela me sequestrou, admitiu Inuzuka Ken com uma expressão desamparada. Mas, para ser justo, ela fez isso para o meu próprio bem. Como ela me sequestrou, significa que eu não estava tecnicamente abandonando meu posto, então a responsabilidade é dela. Haruto assentiu. Aquilo definitivamente soava como Tsunade. Simples, brutal e eficaz. Haruto-sama. Uma voz chamou à distância. Haruto se virou e viu Minato Namikaze correndo em sua direção. Mais cedo, Haruto o havia deixado bem longe para evitar qualquer risco de a montanha desabar sobre ele. Akin-sensei. Minato parou e curvou-se respeitosamente para Inuzuka Ken. Você o conhece? Haruto ergueu uma sobrancelha e olhou para Inuzuka Ken. Professor, já trabalhei como substituto algumas vezes na academia, ensinando técnicas básicas de rastreamento, explicou Inuzuka Ken. Então, olhou para Minato. Minato, o que você está fazendo aqui? Minato imediatamente olhou para Haruto. Eu o trouxe, respondeu Haruto com um sorriso. Estamos caçando tesouros juntos. Preciso deixá-lo ver o mundo um pouco. Inuzuka Ken assentiu, embora ainda um pouco confuso. Qual era exatamente a relação entre Haruto e Minato? Um borrão de movimento. Tsunade apareceu de repente ao lado de Haruto, suas imagens residuais se dissipando enquanto ela derrapava até parar. Ela franziu a testa. Não tem nada lá. Só pedras, mais pedras e mais pedras. Então ela estreitou os olhos para Haruto, desconfiada. Pirralho, você já achou alguma coisa? Pegou? Não, ainda não encontrei nada, Haruto balançou a cabeça. Quando Tsunade chegou ao topo, viu o enorme poço que Haruto havia cavado, o que a fez pensar que ele já havia recuperado algo. No entanto, o tesouro estava enterrado muito mais fundo do que ela esperava. Haruto-sama, você está procurando Mei-ai? Minato gritou no meio da frase quando Haruto o beliscou de repente, interrompendo-o antes que ele pudesse dizer tesouro Meiji. De jeito nenhum ele deixaria Tsunade saber que era o tesouro Meiji. Ela definitivamente tentaria roubá-lo. Ai, o que foi isso? Minato fez uma careta. Crianças não deveriam se intrometer aqui. Fiquei ali. Haruto o repreendeu ferozmente. Minato obedientemente caminhou para o lado. De qualquer forma, ele não era do tipo que discutia. Estava acostumado com as mudanças de humor imprevisíveis de Haruto, então não levou para o lado pessoal. Tsunade, no entanto, olhou de soslaio para Haruto e Minato. Seu instinto lhe dizia que o pirralho estava escondendo algo. Tsunade-sama. Haruto levantou a voz de repente, desviando a atenção dela. Lembra daquele pedido ilimitado que me deve? Você perdeu 3 apostas para mim. Já usei 2, mas ainda falta uma, certo? Sim, eu lembro. Por quê? Tsunade assentiu. Ela não estava muito preocupada com isso, pois sabia que Haruto não era do tipo que fazia exigências irracionais. Quero usar esse pedido agora, declarou Haruto. Quero que você me ajude a cavar em busca do tesouro. Que tal? Claro. Tsunade concordou imediatamente. Mas então seus olhos brilharam de malícia. Mas, quando o encontrarmos, ficarei com metade de tudo que desenterrarmos. Ei, isso é demais, protestou Haruto. Nem sabemos o que estamos desenterrando. E se for só um objeto? Como vamos dividir isso? Além disso, estou usando meu pedido para contratá-lo para isso, sua recompensa já está coberta pelo pedido. Por que você deveria receber metade? E por que não? Retrucou Tsunade, cruzando os braços. É um tesouro não reclamado. Quem conseguir pegá-lo primeiro fica com ele. Ela havia abandonado completamente todo o sentimento de vergonha. Afinal, por que ela o perseguir até ali? Por dinheiro, claro. E como ela disse, um tesouro não reclamado pertencia a quem o encontrasse primeiro. Haruto cerrou os dentes em frustração. Aquela maldita mulher não tinha limites morais. Não havia como argumentar com ela, os punhos eram o seu raciocínio. 5 milhões. Haruto declarou de repente. Eu te dou 5 milhões de ryu além do meu pedido. Essa é a minha taxa de contratação. Não importa o que encontremos, eu te pago 5 milhões, e você tem que prometer não roubar nada de mim. Combinado? Inuzuka Ken ficou atordoado. Uau! Assim, de repente, 5 milhões de ryu? Esse cara é muito rico? Mas Tsunade não pareceu impressionada. Ela torceu os lábios em insatisfação. Ela sabia que Haruto tinha pelo menos 70 ou 80 milhões de ryu em ativos, então 5 milhões não era grande coisa para ele. Seus olhos brilharam pensativos. Parecia uma aposta arriscada. Se ela recusasse e o tesouro valesse menos de 10 milhões de rios, ela poderia não receber nem 5 milhões se o dividissem. Mas se valesse mais de 10 milhões, ficar com metade seria muito melhor. Ela cruzou os braços e pensou por um longo momento. Então, ao ver a expressão frustrada de Haruto, ela secretamente apreciou a tristeza dele, mas manteve a expressão séria. Por fim, ela levantou um dedo e declarou: 10 milhões. Pague-me 10 milhões de ryu e eu ajudo você a cavar. Não importa o que encontremos, não aceitarei uma única moeda. Acordo único. Inuzuka Ken ficou atordoado. Puta merda. Aquilo foi um assalto à luz do dia. Haruto encarou Tsunade, rangendo os dentes de frustração. Ele até respirava com dificuldade. Finalmente rosnou. Certo. 10 milhões. Sua maldita mulher. Um dia, eu juro, serei rico o suficiente para te enterrar em dinheiro. Hahaha.
Combinado. Eu te amo, garoto. Tsunade caiu na gargalhada, sentindo-se completamente satisfeita. Mas o que ela não sabia era, Naruto estava secretamente muito feliz, porque se este fosse realmente o tesouro Meiji, ele valeria mais de 1 bilhão de ryu. Capítulo 175. Vamos lá, disse Naruto Saito, sério. Cave exatamente como eu disse. Não brinque. Se quebrar algo valioso eu não vou te pagar. Quando receberei meus 10 milhões de ryu? Tsunade perguntou com um sorriso, estendendo a mão para Naruto Saito. Eu te pago. Qual é a pressa? Naruto torceu os lábios. Assim que o Hokage me der o dinheiro, você receberá o seu. Agora pare de reclamar, vamos trabalhar. Certo. Tsunade inclinou a cabeça, gesticulando para Naruto ir primeiro. Posso ajudar? Gritou Inuzuka Ken de repente. Naruto-san, você também pode me contratar. Não preciso de tanto dinheiro. Naruto lançou um olhar estranho para Inuzuka Ken. A princípio, achou que o sujeito queria mesmo ajudar, mas depois tocou no assunto dinheiro, assim como Tsunade. Inuzuka Ken riu sem graça. Sinceramente, ele não tinha planejado pedir dinheiro, mas Naruto tinha sido tão generoso antes que ele achou que era melhor tentar a sorte. Ken, como você pôde? Tsunade fingiu uma postura moral. Deveríamos nos contentar com o que temos. Somos shinobi de Konoha, ajudar uns aos outros é normal. Meu caro Naruto-san, você não concorda? Ela tinha uma expressão serena e sábia, ignorando completamente a própria falta de vergonha. Você é inacreditável. Naruto encarou Tsunade, cerrando os dentes. Então, com um passo poderoso, disparou em direção à parede da montanha. Tsunade parecia animada. Ela sorriu para Inuzuka Ken antes de seguir Naruto. Ali, sim, bem ali. Aqui, esmague. Use toda a força. Este ponto. Deixe-me calcular. Sim. Quebre-o. Não, isso está desligado. Aqui. Bum, bum, bum. Sob as instruções de Naruto, Tsunade se tornará uma operária de verdade, trabalhando arduamente na montanha. Não era uma montanha enorme, tinha apenas a altura de um prédio de 20 andares, mas ainda assim era uma montanha. Tsunade conseguia esmagar o pico com um soco, mas desmontar tudo era demorado e exaustivo. O sentido de Naruto para tesouros era errático. Ele suspeitava que fosse porque o tesouro cobria uma área grande, mas algo parecia estranho, como se a localização do tesouro mudasse constantemente. Será que o tesouro poderia se mover? Isso não parecia provável. Era uma situação incomum. A menos que o desenterrassem, ele não tinha certeza. Lá embaixo, Inuzuka Ken e Namikaze Minato haviam se afastado para bem longe. A montanha desabava aos poucos, expandindo a zona de perigo. Como não haviam tomado café da manhã, Inuzuka Ken pescou alguns peixes em um rio próximo e os assou na fogueira, compartilhando com Minato. O tempo passou. 5 horas depois. 10 da manhã. Seu pirralho. Tá brincando comigo? Cadê o tesouro? Tsunade finalmente explodiu. A montanha estava coberta de crateras e ravinas enormes. Metade dela já havia sido destruída. Tsunade estava em um poço profundo, encarando Naruto com uma expressão sombria. Se você me enganou e não há tesouro, vou enterrá-lo vivo. Quieto. Naruto franziu a testa, balançando a cabeça. Tem alguma coisa errada. O tesouro continua mudando de posição, mas não saiu desta montanha. Você está brincando comigo. Tsunade cerrou os dentes. Calma. Vou te dar 10 milhões de ryu, lembra? Que tal o seguinte? Encontremos o tesouro ou não, você ainda recebe. Considere isso um contrato de um dia. Combinado? Naruto a tranquilizou. Seu problema agora não era Tsunade, era descobrir o que estava acontecendo. Eu ainda ganho dinheiro? Tsunade piscou e sorriu. Certo, chefe. Onde eu esmago agora? Naruto revirou os olhos. A ganância descarada de Tsunade era indescritível. Espere um pouco. Só um segundo. Disse Naruto antes de descer correndo a montanha. Pouco depois, ele voltou com Inuzuka Ken e seu cão ninja. Apontou para um túnel no fosso. Estou contratando você por um dia, 50 mil ryu. Comece a procurar daqui. Se encontrar algo estranho, informe imediatamente. Entendido, chefe. Komaru vai. Inuzuka Ken estava animado. Como esperado, ele era igualzinho a Tsunade. Komaru, um cão ninja de alto nível, tinha um olfato excepcionalmente apurado. Mas, depois de vasculhar minuciosamente toda a montanha, não encontrou nada. Naruto já previra isso e se fosse realmente o tesouro Meiji, estaria enterrado há mais de 400 anos. Qualquer cheiro rastreável já teria desaparecido há muito tempo. Tsunade saiu do fosso, vendo a testa franzida de Naruto. Ela franziu a testa levemente. Tem certeza de que não calculou mal? Achei que sua habilidade fosse imprevisível? Ela não duvidava mais das intenções de Naruto. Ele já havia prometido pagá-la, independentemente de encontrarem ou não o tesouro. Tsunade, preciso que você volte para Konoha e me dê uma missão. Naruto a encarou seriamente. Vou investir mais 10 milhões de ryu para 50 missões de rank A. Reúna uma equipe, precisa ficar claro que este é um trabalho de escavação em uma montanha. Garoto. Tsunade viu a determinação de Naruto e suspirou. Talvez você devesse parar. Se calculou mal, que assim seja. Não há tesouro aqui. Não importa quanto você gaste ou quantas pessoas contrate, isso não vai mudar nada. Vou até perder meu pagamento. Pode cancelar tudo. Eu não calculei mal. Naruto balançou a cabeça com firmeza. Vou desenterrar. Vai lá. Mesmo se eu estiver errado, posso me dar ao luxo de perder alguns milhões de ryu. Seu pirralho imprudente. Você está apostando, sabia? E você tem a coragem de me dar um sermão sobre jogos de azar? Seu pequeno, ótimo. Gaste seu dinheiro, veja se eu me importo. Tsunade cutucou a testa de Naruto algumas vezes antes de desaparecer na distância, voltando para Konoha. Em pouco mais de 1 hora, Tsunade percorreu mais de 100 quilômetros, chegando a Konoha. Ela levou quase uma noite inteira para chegar a Naruto mais cedo, pois precisava seguir o ritmo de Komaru. Mas na volta pôde usar toda a sua velocidade. Crepúsculo. O sol poente pintava o céu de vermelho.
Tsunade finalmente retornou à montanha Meiji, trazendo consigo mais de 200 pessoas, o batalhão de vanguarda do Corpo de Defesa de Konoha. Todo o batalhão de 213 homens havia aceitado as 50 missões de classificação A. Naruto ouviu o relatório de Tsunade e imediatamente deu a ordem. Ele ia derrubar a montanha inteira. A localização do tesouro mudava constantemente, mas ele definitivamente estava dentro da montanha. Procurar aleatoriamente era ineficiente. Uma abordagem mais direta seria a melhor, destruir tudo. E assim, com Tsunade como força principal, a montanha foi sistematicamente destruída. Os destroços foram transportados para uma floresta próxima. Com um batalhão inteiro trabalhando junto, o progresso foi rápido. Enquanto o céu escurecia e a noite se aproximava, um grito repentino ecoou à distância. Aqui, tem um túnel. Vem ver. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 176. O ânimo de Naruto Saito se elevou instantaneamente. Ele virou a cabeça na direção da voz. Embora a noite já tivesse caído, tochas estavam acesas por toda a montanha, lançando luzes bruxuleantes sobre inúmeras figuras. Devido ao terreno, Naruto não conseguia ver imediatamente o que estava acontecendo naquela direção. Parem! Parem todos por enquanto! Parem de cavar! Naruto gritou alto e disparou para frente como uma flecha. Tsunade, que estava no fundo de um poço, saltou e o seguiu rapidamente. O local ficava um pouco ao sul da parte norte da montanha Meiji. Enormes rochas estavam espalhadas por toda parte, e um poço colossal havia sido escavado, com mais de 20 metros de largura, mais de 30 metros de comprimento e mais de 30 metros de profundidade. Quase 20 mil metros cúbicos de rocha foram removidos. Embora uma pequena parte tenha sido transportada montanha abaixo, a maior parte ainda estava acumulada no local. Um caminho inclinado levava até o poço, e Naruto correu por ele até chegar ao fundo. Cerca de 20 a 30 ninjas já estavam reunidos perto de uma passagem recém-descoberta. Assim que viram Naruto chegar, deram um passo para o lado. Como haviam recebido essa missão, toda a unidade de vanguarda do Corpo de Defesa de Konoha estava seguindo ordens para escavar a montanha. Naruto era o emissor oficial da missão. Independentemente de sua patente em Konoha, esses ninjas tinham que seguir suas ordens. O que quer que fosse descoberto não tinha nada a ver com eles. Sua única preocupação era receber o pagamento. Naruto era obrigado a pagar-lhes 10 milhões de rios assim que o trabalho fosse concluído. A entrada da passagem era pequena e parcialmente desabada. Alguém havia jogado uma tocha lá dentro, iluminando parte do túnel. O interior era feito de blocos de pedra empilhados com precisão, formando uma passagem com cerca de 3 metros de largura e 3 metros de altura. No entanto, a luz da tocha revelava apenas uma pequena parte, deixando a extremidade mais profunda envolta em escuridão. É isso aí! O rosto de Naruto se iluminou de entusiasmo enquanto ele parava na entrada. O sinal de orientação em sua mente era incrivelmente forte ali. Mais pessoas começaram a se reunir ao redor da passagem. Tsunade, ao lado de Naruto, estava igualmente animada. Do outro lado, um ninja alto e magro, de quase 40 anos, franziu as sobrancelhas como se estivesse se lembrando de algo. Ele murmurou, realmente existe um tesouro, a montanha Meiji. Este homem era Nunchaku, o capitão da unidade de vanguarda do Corpo de Defesa de Konoha. Um jonin de elite altamente respeitado, com uma reputação superior a 12 mil pontos. Quando Tsunade retornou a Konoha para enviar a missão, ela encontrou Nunchaku. Ao saber que ela queria emitir 50 missões de classificação A para trabalhos de escavação simples, sem perigo aparente, ele usou sua autoridade para assumir todo o contrato sozinho. Após obter a aprovação do comandante do Corpo de Defesa, ele liderou toda a unidade para realizar a escavação. Durante a viagem, Tsunade explicou a situação para ele. Montanha Meiji. Este lugar é a Montanha Meiji. Nunchaku continuou repetindo, seus olhos ficando mais brilhantes com a compreensão. Tsunade olhou para ele, ainda fervendo de excitação, mas não entendia muito bem porque Nunchaku estava tão fixado no nome da montanha. Este é definitivamente o lugar, declarou Naruto prestes a entrar, mas se conteve. Virando-se para Tsunade, disse, Lady Tsunade, você poderia trazer aquele pirralho do Minato aqui? Preciso fazê-lo entender, meus cálculos são sempre precisos. Sem dizer uma palavra, Tsunade desapareceu como vento. Naruto, você está procurando o tesouro Meiji? Perguntou Nunchaku de repente. Sua voz não era baixa, e muitas pessoas ao seu redor a ouviram. A expressão de Naruto mudou instantaneamente. Ele lançou um olhar rápido para Nunchaku e imediatamente levou um dedo aos lábios, pedindo silêncio. Então, baixando a voz, disse, Capitão Shaku, há um tesouro aqui, eu calculei. Se é o tesouro Meiji, eu não sei. Mas não vamos espalhar boatos, certo? O tesouro Meiji? Você quer dizer o tesouro lendário do clã Meiji? Esta é a montanha Meiji, o lugar onde o clã Meiji foi exterminado. Será que ele realmente está escondido aqui? Vários ninjas de vanguarda começaram a murmurar entre si. Pessoal, Naruto ergueu a voz, examinando o grupo. Vocês estão aqui para um trabalho que eu encomendei. O que quer que descobramos não tem nada a ver com vocês. Todos receberão o pagamento combinado. Agora, peço que fiquem quietos e parem de discutir este assunto. Obrigado. Os ninjas ao redor trocaram olhares, então se voltaram para Nunchaku. Vendo que ele não se opunha, todos obedientemente calaram a boca. Todo ninja havia memorizado as regras da profissão. Sabiam o que deviam e o que não deviam fazer. Mesmo que este fosse realmente o lendário tesouro Meiji, eles só podiam invejar a descoberta, não ousariam tomar nenhuma outra atitude. Além disso, o status de Naruto não era comum. Mesmo que alguém se sentisse ganancioso, teria que reprimi-lo. O silêncio tomou conta da área, e Naruto assentiu satisfeito. O dinheiro é rei. Este princípio nunca falhou. Naruto não estava realmente preocupado com a possibilidade de eles roubarem alguma coisa. Os ninjas de Konoha tinham uma ética profissional elevada. Ele só estava preocupado que as palavras tesouro Meiji chegassem aos ouvidos de Tsunade.
Se isso acontecesse, aquela mulher sem vergonha, sem dúvida, causaria problemas. Tsunade reapareceu como um fantasma, derrubando Namikaze e Minato no chão. O pobre garoto mal conseguiu se manter de pé e parecia prestes a vomitar. A velocidade de Tsunade era alta demais para ele aguentar. Vem cá, garoto. Naruto sorriu, passando o braço pelos ombros de Minato. Vem comigo para dentro. Hoje vou te mostrar de uma vez por todas. Meus cálculos são sempre certeiros. Minato olhou para a entrada do túnel e sua expressão mudou. A existência de um túnel significava que ele era artificial. O que quer que estivesse no final dele poderia ser qualquer coisa, possivelmente até um tesouro. Lord Naruto. Minato ergueu os olhos de repente, arregalado de compreensão. Você realmente encontrou o tesouro Meiji. Ele gritou a plenos pulmões. Naruto quis tapar a boca com a mão, mas já era tarde demais. Só lhe restava encarar Minato como se tivesse sido traído pelo próprio destino. O tesouro Meiji? Tsunade, parada ali perto, franziu as sobrancelhas. O nome soava familiar. Então, de repente, seus olhos se arregalaram como se tivessem sido atingidos por um raio. Ela quase pulou de susto. O tesouro Meiji? O tesouro perdido do clã Meiji? As engrenagens em sua cabeça finalmente se encaixaram. Não dê ouvidos às bobagens desse pirralho. Naruto tentou interrompê-la, mas... Ai! Naruto gritou quando uma dor percorreu seu ouvido. Pirralho! Você sabia! Você sabia o tempo todo! Tsunade gritou, agarrando a orelha de Naruto e torcendo-a com uma fúria explosiva. Seus cabelos pareciam arrepiados. Você me enganou. Você só me prometeu 1 milhão de ryu. Só 1 milhão de ryu. Você fez isso de propósito, não é? De jeito nenhum. Eu exijo metade. Você desenterrou? Naruto respondeu. Tsunade congelou por um momento com os olhos piscando. Lentamente ela soltou a orelha dele. Naruto a pegou em uma armadilha. A passagem não foi cavada por ela. Foi descoberta graças aos ninjas que Naruto contratou. Nessa situação, se Tsunade tentasse tomar uma parte maior, seria um roubo completo. Se tivessem trabalhado juntos para desenterrar o tesouro, ela poderia ao menos argumentar por uma divisão justa, por mais descarada que fosse. Mas agora, ela não tinha argumento algum. Bem, eu ainda me esforcei, mesmo sem obter resultados. Tsunade fez beicinho, cruzando os braços. Sua voz, no entanto, estava muito mais baixa agora. Eu já não concordei em te dar 1 milhão de ryu. Naruto revirou os olhos antes de se virar para os outros. Certo. Esperem lá fora. Eu vou com Minato e a Lady Tsunade. Com isso, Naruto arrastou Minato para dentro do túnel, pegando uma das tochas enquanto avançava. Tsunade correu atrás dele, rangendo os dentes enquanto olhava feio para as costas de Naruto. Normalmente ela não recuaria tão facilmente. Mas hoje ela não tinha nenhuma vantagem real. E com tanta gente assistindo, até ela tinha um limite para sua falta de vergonha. Capítulo 177. O corredor mal iluminado estava silencioso, sem vento, sem som, apenas o brilho bruxuleante das tochas iluminando cerca de 20 metros à frente e atrás. Além disso, a escuridão era completa. Naruto Saito não havia planejado originalmente trazer Tsunade junto, mas Minato Namikaze deixou escapar, mencionando a possibilidade do lendário tesouro Meiji. Agora que Tsunade sabia, não havia como deixar isso passar. Se ele tivesse tentado deixá-la para trás, ela teria feito uma cena, e ninguém poderia impedi-la. Depois de caminhar menos de 100 metros, chegaram a um cruzamento de 4 vias. Podiam continuar em frente ou subir escadas que desciam para a esquerda ou para a direita. 3 caminhos. Tsunade franziu a testa, examinando cada direção, mas não havia nenhum sinal óbvio de qual caminho seguir. Deixe-me adivinhar para você. Naruto sorriu, fazendo um gesto exagerado de contar nos dedos. Então, inclinou a cabeça levemente e declarou, vamos para a direita. Claro, ele já sabia qual caminho seguir. O sinal em sua mente o apontava para o caminho mais à direita, era o mais forte ali. Enquanto isso, do lado de fora do túnel, mais de 200 ninjas se reuniam ao redor do enorme local de escavação. Aino Shaku permanecia firme na entrada do túnel, atuando como uma barreira humana. Ele havia sido contratado para a missão de supervisionar a escavação, e enquanto estivesse oficialmente sob contrato, era obrigado a seguir ordens, fosse o empregador um samurai, um ninja ou até mesmo um mero comerciante. Se não fosse uma missão, se ele tivesse sido apenas solicitado a ajudar, poderia ter ignorado a autoridade de Naruto Saito. Mas como se tratava de uma missão remunerada, ele era obrigado a seguir instruções. Faz muito tempo. Por que eles ainda não saíram? Murmurou Inuzuka Ken parado ao lado de Aino Shaku com a testa franzida. Quase 1 hora agora, disse Aino Shaku, olhando para a lua no céu. Será que alguma coisa aconteceu? Esta montanha é instável, cheia de fissuras subterrâneas. Será que a passagem desabou? Eles estão lá dentro há muito tempo. Outros ninjas murmuravam entre si. A montanha não era tão grande. Como as passagens subterrâneas poderiam ser tão extensas a ponto de levarem tanto tempo para navegar? Devíamos entrar e verificar, sugeriu Inuzuka Ken, olhando para Aino Shaku em busca de aprovação. Aino Shaku hesitou brevemente e depois assentiu. Eu vou com vocês. 2º e 3º esquadrões venham conosco. O resto fiquem lá fora. Saiam. Nas profundezas do labirinto subterrâneo da montanha Meiji, Naruto, Tsunade e Minato caminhavam há mais de 1 hora. Este é um labirinto de verdade tão complexo, refletiu Tsunade. Que bom que você consegue adivinhar o caminho certo, senão estaríamos irremediavelmente perdidos. Ela lançou um olhar de soslaio para Naruto. Nesse momento, Naruto finalmente entendeu por que a localização do tesouro parecia ter mudado. Foi por causa desse labirinto. Não se tratava apenas de uma única câmara subterrânea. Era um labirinto extenso e de vários níveis. Como o tesouro não era um único objeto, mas um cofre inteiro escondido, todo o labirinto contava como parte dele. Cada caminho que levasse ao núcleo do cofre do tesouro ativaria a habilidade sensorial de Naruto.
A razão pela qual seu sinal às vezes aparecia e depois desaparecia era por causa da escavação. Originalmente, eles tentavam cavar diretamente da superfície da montanha. No entanto, devido à estrutura instável dos túneis, o método deles causou desabamentos antes que pudessem abrir uma passagem adequadamente. Em outras palavras, onde quer que tentassem cavar, o túnel desabaria antes que pudessem alcançá-lo. Enquanto a passagem ainda estava intacta, Naruto conseguia sentir o tesouro. Mas uma vez desabada, não era mais uma rota viável, e o sinal desaparecia. Foi por isso que a abordagem de força bruta de Tsunade de destruir a rocha foi inútil. Ela foi muito imprudente, cada vez que batia na montanha, inadvertidamente fazia outro túnel desabar. Então a unidade de vanguarda chegou e como eles usaram uma variedade de ninjutsu, liberação de fogo, liberação de terra e outras técnicas secretas, eles conseguiram abrir uma passagem sem provocar um colapso. Devemos estar a uns 60 metros de profundidade agora. Este labirinto é enorme, e estamos andando há tanto tempo. Tsunade murmurou antes de lançar um olhar penetrante para Naruto. Tem certeza de que estamos indo pelo caminho certo? Se não acredita em mim, sinta-se à vontade para voltar pelo mesmo caminho que viemos. Com a sua memória, tenho certeza de que você consegue refazer seus passos, respondeu Naruto, apontando para trás. Seu pirralho. Tsunade franziu a testa encarando. Ela bufou, mas não disse mais nada. Os três continuaram em frente e logo chegaram a outro cruzamento de 4 vias. Siga em frente. Naruto ordenou sem hesitar e os conduziu por outra escada descendente. Logo chegaram a um nível ainda mais profundo do labirinto. À sua frente estendia-se uma passagem longa e reta, aparentemente sem fim. O sinal do tesouro atingira o pico de intensidade estava logo à frente. Vamos! Naruto agarrou Minato e saiu correndo. Tsunade o seguiu de perto. No final da passagem havia uma enorme porta de pedra. Tsunade, agora ainda mais impaciente que Naruto, sorriu ao ver aquilo. Sem pensar 2 vezes, avançou. Estrondo. A porta de pedra se espatifou em escombros quando Tsunade passou correndo. Uma explosão de luz irrompeu da câmara além, revelando um enorme salão subterrâneo. O salão era enorme, quase um quadrado perfeito, com um teto com mais de 10 metros de altura. O comprimento e a largura se estendiam por mais de 100 metros cada. No centro da câmara havia um pedestal de pedra, sobre o qual repousava uma pedra branca e brilhante, aproximadamente do tamanho de uma cabeça humana. Ela irradiava uma luz suave e cálida. O salão em si parecia vazio à primeira vista, mas isso se devia apenas ao seu tamanho. Na realidade, estava repleto de objetos valiosos. À direita do pedestal de pedra havia fileiras de prateleiras de armas, repletas de espadas longas, lâminas curtas, kunai e conjuntos completos de armaduras. À esquerda do pedestal, havia inúmeros baús grandes empilhados. Cada um estava trancado e coberto por uma espessa camada de poeira, cujo conteúdo era desconhecido. Atrás do pedestal, dispostas em fileiras organizadas, havia estátuas realistas de ninjas. Algumas empunhavam armas, outras faziam um sinal com a mão no meio, como se estivessem prestes a lançar um jutsu. Em frente a cada estátua, um pilar de pedra sustentava uma pequena caixa de madeira. Diretamente em frente ao pedestal, de frente para a entrada, jazia uma pilha caótica de tesouros, moedas de cobre, pinturas antigas, ornamentos de ouro e prata, pequenos baús trancados, artefatos de cristal, adagas incrustadas de pedras preciosas e até um caixão. Tudo estava amontoado em desordem. Não havia dúvidas. Este era o lendário tesouro Meiji. Não se tratava apenas de um único objeto, nem de alguns itens valiosos. Era um arsenal e um tesouro inteiros combinados. Somente um clã com imensos recursos e poder poderia ter construído um cofre tão vasto e escondido, protegido por um intrincado labirinto subterrâneo. Os três ficaram olhando, com os olhos arregalados. Minato foi o primeiro a se recuperar, apontando para o fundo do salão. Esse é o totem do clã Meiji. Ele se referia a uma enorme escultura que cobria uma parede inteira de pedra atrás das estátuas. Era um emblema colossal, o símbolo do há muito desaparecido clã Meiji. Sim, tiramos a sorte grande. Tsunade gritou de excitação e disparou para a frente. Naruto também entrou em ação, indo direto para a parte mais distante da câmara. Tsunade chegou primeiro aos baús e arrancou a fechadura do mais próximo. Ao abrir a tampa, seus olhos brilharam. Lá dentro, barras de ouro estavam empilhadas ordenadamente em fileiras. Naruto, no entanto, foi direto até uma das estátuas e agarrou a caixa de madeira apoiada no pilar à sua frente. Abrindo-a, ele rapidamente retirou um pergaminho. Desenrolando, ele leu a primeira linha. Jutsu proibido. Técnica de quebra de barreiras. Um pergaminho de jutsu proibido. Era isso. Era o que ele mais queria. Tsunade podia ser obcecada por dinheiro, mas Naruto conhecia o verdadeiro valor das técnicas perdidas do clã Meiji. Capítulo 178. As 3 estátuas estavam dispostas em uma fileira solene, e em frente a cada uma delas havia uma pequena caixa de madeira. Naruto Saito havia especulado antes, ao entrar pela primeira vez, que essas caixas poderiam conter pergaminhos secretos ou outros textos valiosos, e ele havia acertado. Ele não teve tempo de examinar a técnica de quebra de barreiras em detalhes. Em vez disso, enrolou rapidamente o pergaminho, prendeu e voltou a olhar para as outras caixas de madeira em frente às estátuas restantes. Uma por uma correu até elas, abriu-as e reuniu todos os pergaminhos dentro. Agora segurando 13 pergaminhos, Naruto Saito parou e examinou os arredores. Ele deveria tê-los guardado diretamente em seu espaço de itens, mas com Tsunade e Minato Namikaze presentes, não era o melhor momento para revelar essa habilidade. Tsunade ainda estava ocupada abrindo baús à direita da plataforma de pedra, enquanto Minato havia se movido para a pilha de itens diversos na frente, segurando um antigo espelho de bronze e inspecionando-o curiosamente. Naruto Saito hesitou por um momento antes de correr em direção à pilha.
Ele enfiou a mão lá dentro e tirou uma requintada pele de animal negro. A origem da pele era incerta, mas provavelmente vinha de uma fera ninja de alto nível. Caso contrário, não teria permanecido intacta por séculos sem preservação. Ele enrolou os 13 pergaminhos na pele da fera, amarrando-os em um pacote antes de colocá-los nas costas. Agora ele finalmente podia respirar aliviado. Embora tivesse olhado apenas um pergaminho até então, tinha certeza de que aqueles 13 continham as técnicas secretas e proibidas do clã Meiji. Este era o verdadeiro tesouro. Dinheiro era importante, mas para Naruto Saito, contanto que tivesse o suficiente para sobreviver, não precisava de mais. Técnicas secretas e proibidas, no entanto, eram inestimáveis. Com um sorriso, Naruto Saito se virou para Minato e disse, "E então, você acredita em mim agora?" Minato olhou para ele e assentiu rapidamente como um pássaro bicando. Ele não teve escolha a não ser acreditar. O tesouro Meiji estava escondido há 400 anos, não havia como ele ter sido falsificado. "Ótimo, agora que você acredita em mim, deveria me ouvir e se formar cedo", acrescentou Naruto Saito rapidamente antes de desviar o olhar para Tsunade. Sem dizer mais nada, ele correu em sua direção. Tsunade ainda estava abrindo baús. Havia mais de 100 caixas de metal de tamanhos variados empilhadas, e ela já havia aberto mais de 20. Naruto Saito pôde ver que 5 delas continham ouro, enquanto as demais estavam cheias de prata. Embora o ouro e a prata não fossem mais a moeda principal no mundo ninja, já que a grande maioria dos civis dependia de denominações menores para o comércio diário, o ouro e a prata continuaram sendo a moeda forte definitiva. Para transações em larga escala entre nações e grandes potências, ouro e prata ainda eram o padrão. Por exemplo, no comércio atual entre a Terra do Ferro e a Vila Oculta da Folha, o pagamento transportado era em ouro e prata. Além disso, a emissão de papel moeda era lastreada por reservas de ouro e prata. Uma taxa de câmbio fixa determinava a quantidade de moeda equivalente a um determinado peso de ouro ou prata. A impressão excessiva de dinheiro sem reservas suficientes levaria à inflação e à desvalorização do papel moeda. Naruto Saito agachou-se ao lado de Tsunade e juntou-se a ela para abrir os baús. Juntos, moveram as caixas empilhadas e as espalharam. Em pouco tempo, todos os baús foram abertos. O último que Tsunade destrancou foi uma pequena caixa cheia de pedras preciosas brilhantes de várias cores. "Somos ricos! Somos ricos!" Tsunade exclamou, agarrando a caixa de pedras preciosas, seu sorriso tão largo que parecia que seu rosto iria se partir ao meio. "Pare de agir como um idiota", Naruto Saito revirou os olhos. "Nem sabemos exatamente quanto vale tudo isso. Vamos fazer as contas." "Sim, vamos calcular." Tsunade concordou imediatamente. Os dois começaram a contabilizar o saque. Foi um processo simples, mas exigiu paciência e esforço. Tsunade, sendo uma jogadora ávida, era versada em estimar a pureza e o poder de compra do ouro e da prata. Naturalmente, ela assumiu o controle dos cálculos. Depois de 30 minutos inteiros, ela chegou a uma estimativa. Só este ouro, embora sejam apenas 10 baús, vale quase 100 milhões de rios. A prata, que é bem mais abundante, vale cerca de 150 milhões de rios. E esta pequena caixa de pedras preciosas provavelmente vale entre 30 e 40 milhões de rios. No total, este tesouro vale pelo menos 280 milhões de rios, declarou Tsunade com a voz trêmula de excitação. Seu corpo inteiro tremia, seu rosto corado como se ela estivesse prestes a explodir. Era quase como se todo aquele dinheiro pertencesse a ela. E o resto? Naruto Saito apontou para a pilha atrás deles. Aquela pilha mais aquelas armas e armaduras. Essas... Tsunade olhou para as armas e armaduras espalhadas antes de balançar a cabeça. Não valem muito. Embora pareçam bem feitas, depois de séculos guardadas aqui, as armaduras perderam a durabilidade, e as armas enferrujaram ou se deterioraram. E se os vendermos como antiguidades? Como antiguidades podem alcançar um preço mais alto, mas como são em grande quantidade não serão tão valiosas. A raridade determina o valor. Quando há muito de algo, ele perde o valor. Enquanto falavam, eles se moveram em direção à pilha de objetos diversos onde Minato estava remexendo. São mais difíceis de avaliar, disse Tsunade após uma breve inspeção da pilha. Muitos deles são artefatos históricos, então precisaríamos de um especialista para avaliar seu valor. Naruto Saito assentiu. Seus olhos percorreram a pilha antes de pousar em algo. Isso é estranho. Tem um caixão aqui mesmo. O caixão era de uma cor escura, preto-azulada, aparentemente feito de metal. Devido ao seu tamanho, havia uma pilha de itens diversos empilhados em um dos lados. O olhar de Tsunade vacilou enquanto ela fitava o caixão. Pode conter um cadáver, provavelmente uma figura de alto escalão do clã Meiji. Um cadáver. Por que o colocariam aqui? Pode haver muitas razões. É difícil dizer. Vamos abrir e descobrir. Naruto Saito deu um passo à frente, colocou as mãos na tampa e empurrou. Ranger. A tampa do caixão era incrivelmente pesada, mas Naruto Saito conseguiu abri-la com relativa facilidade. Ele olhou para dentro e congelou. Não havia nenhum cadáver. Em vez disso, o caixão estava repleto de livros, pergaminhos, antigas tiras de bambu e manuscritos de pele de animal. Estava completamente cheio de registros escritos. Tsunade se inclinou para olhar mais de perto antes de murmurar. Este caixão já foi lacrado hermeticamente antes. Os documentos dentro estão bem preservados. Meu palpite é que naquela época, eles precisavam evacuar registros importantes às pressas, mas não tinham um recipiente de armazenamento melhor. Então usaram um caixão. Ela pegou um livro e folheou. Era um texto histórico detalhando a história inicial do clã Meiji, incluindo alguns eventos classificados.
Aruto Saito também pegou um pergaminho e o desenrolou. Descobriu-se que era um mapa estratégico militar. Depois de ler rapidamente vários documentos e discutir suas descobertas, os dois confirmaram suas suspeitas. O clã Meiji devia estar em crise e havia realocado com urgência seus registros mais importantes, armazenando-os ali em um caixão. Os outros itens do tesouro provavelmente já haviam sido armazenados ali com antecedência, mas a pilha de objetos diversos, aqueles objetos de valor reunidos aleatoriamente, devia ter sido trazida de última hora. A disposição caótica sugeria que a situação era grave demais para permitir uma organização adequada. Aruto Saito largou um manuscrito que tinha acabado de examinar e então casualmente pegou outro pergaminho. Enquanto desenrolava, ele disse: o clã Meiji foi exterminado pelo clã Hyuga, certo? Dadas as circunstâncias da época, eu esperaria que os Hyuga... Sua voz foi abruptamente cortada. Tsunade olhou para cima confusa. Ao ver Aruto Saito olhando em choque para o conteúdo do pergaminho, ela se inclinou para lê-lo. Palma dos 8 trigramas, rotação celestial da grande lua. Tsunade engasgou. O pergaminho continha técnicas do punho gentil do clã Hyuga. Que diabos? Por que uma técnica secreta do clã Hyuga estava escondida no tesouro do clã Meiji? Capítulo 179. Aruto Saito, assim como Tsunade, ficou completamente chocado. O clã Hyuga, uma antiga família nobre com um legado milenar, sempre fora conhecido por seus rígidos regulamentos internos. Era quase inédito que suas técnicas secretas vazassem. Suas técnicas do punho gentil eram tradicionalmente transmitidas oralmente, não porque não houvesse pergaminhos escritos, mas porque esses pergaminhos eram mantidos apenas pela família principal. Palma dos 8 trigramas, lua giratória? Aruto folheou rapidamente o conteúdo do pergaminho em suas mãos. Ele já estava familiarizado com a rotação dos 8 trigramas padrão, uma técnica defensiva que ele mesmo podia usar. Mas esta variante da lua giratória parecia ser uma técnica de punho gentil de nível superior, uma que combinava ataque e defesa. A rotação original era considerada uma defesa absoluta, mas a lua giratória permitia tanto proteção quanto contra-ataque. Dentro do caixão, havia inúmeros pergaminhos. A maioria deles era de um azul acinzentado opaco, marcados com símbolos que lembravam o brasão do clã Meiji. Os livros antigos, as tiras de bambu e os manuscritos de pele de animal também ostentavam a mesma insígnia. Entretanto, o pergaminho nas mãos de Aruto era diferente. Era branco, e o emblema nele lembrava muito o brasão atual do clã Hyuga, embora com algumas diferenças sutis. Tsunade examinou o conteúdo do caixão, folheando vários pergaminhos, até que tirou outro pergaminho branco e o desenrolou. Arte do punho gentil. Ataque da lua crescente. Outra técnica de punho gentil do clã Hyuga. Aruto olhou para o pergaminho nas mãos de Tsunade antes de vasculhar rapidamente o caixão. Rapidamente encontrou mais 3 pergaminhos brancos. 8 trigramas. Ataque destruidor de montanhas. 8 trigramas sombra fantasma 7 formas. 8 trigramas 64 palmas. Contando os 2 primeiros, totalizamos 5 pergaminhos brancos, todos contendo técnicas do punho gentil do clã Hyuga. Depois de uma busca minuciosa, os dois confirmaram que aqueles eram os únicos pergaminhos brancos no caixão. 8 trigramas, golpe destruidor de montanhas e 64 palmas são técnicas Hyuga bem conhecidas, disse Tsunade, com uma expressão cada vez mais confusa. Mas eu nunca tinha ouvido falar das outras 3. Se tivessem encontrado apenas 1 ou 2 pergaminhos, talvez houvesse a possibilidade de que essas técnicas fossem meras imitações, emprestando o nome Hyuga. Mas não foi o caso. Lua giratória, ataque da lua crescente e 7 formas da sombra fantasma mencionavam explicitamente o uso do Byakugan. O Byakugan era o limite de linhagem único do clã Hyuga. Isso por si só confirmava a legitimidade dessas técnicas, não havia margem para dúvidas. Mas por que então, o clã Hyuga de hoje não conhecia essas técnicas? Tsunade tinha acesso a todo tipo de informação de alto nível. Se o clã Hyuga ainda possuísse essas técnicas, ela saberia sobre elas. Eles devem ter se perdido com o tempo, especulou Aruto, ousadamente. O clã Hyuga existe há 1000 anos. Suas técnicas de taijutsu foram continuamente desenvolvidas com novas surgindo ao longo do tempo. É bem possível que algumas tenham se perdido ao longo do caminho. Talvez em algum momento da história, um guerreiro Hyuga soubesse usar a lua giratória. Mas quando ele morreu por algum motivo, ninguém mais conseguiu levar isso adiante. Se isso for verdade, Tsunade ponderou por um momento antes de dizer. O clã Hyuga e o clã Meiji travaram uma guerra brutal no passado. Desde o primeiro conflito em larga escala até a vitória final dos Hyuga, a guerra durou décadas. Durante esse tempo, é bem possível que o clã Meiji tenha conseguido roubar essas técnicas. Isso parecia altamente plausível. A guerra não se resumia apenas ao combate direto. Mesmo em conflitos modernos, as nações enviavam espiões e assassinos para se infiltrar nas linhas inimigas e roubar informações vitais. Os documentos estão aqui no caixão, uma voz interrompeu de repente. Tsunade-sama, Aruto-sama, por que vocês não procuram registros que expliquem como essas técnicas chegaram aqui? Era Minato Namikaze. O jovem ninja se aproximou silenciosamente do caixão e ouviu a conversa. Inteligente. Aruto sorriu, apontando para Minato em sinal de aprovação. De fato, o conteúdo principal do caixão eram registros históricos, essencialmente documentos confidenciais do clã Meiji. Aruto. A expressão de Tsunade ficou séria enquanto observava Aruto folhear os pergaminhos com a curiosidade aguçada. A origem desses pergaminhos não importa. O que importa é que eles pertencem ao clã Hyuga. Você sabe que tipo de clã eles são. Esses pergaminhos precisam ser devolvidos a eles. Tá? Aruto ergueu uma sobrancelha e rapidamente arrancou o pergaminho branco das mãos de Tsunade. Agora segurando 5 pergaminhos brancos, ele sorriu maliciosamente. De jeito nenhum. Por que eu deveria devolvê-los? O que o clã Hyuga tem a ver comigo? Se eu os encontrei, eles são meus.
Tsunade suspirou exasperada. Ela conhecia bem a personalidade de Haruto, ele era teimoso. Mais importante ainda, o clã Hyuga já havia tentado assassiná-lo no passado. Tudo bem, fique com ele se quiser, disse ela dando de ombros. Mas se não os devolver, precisa destruí-los. Se o clã Hyuga descobrir, eles vão te caçar, e até o Hokage provavelmente vai te pressionar para devolvê-los. Então a melhor solução é queimá-los agora, problema resolvido. Tsunade chegou a um acordo. O clã Hyuga era uma família extremamente unida e militante. Se descobrissem que Haruto havia perdido as técnicas do punho gentil, especialmente algumas que se perderam em sua própria história, eles perderiam completamente a razão. Eles não parariam até recuperar os pergaminhos. Destruí-los? De jeito nenhum. Haruto balançou a cabeça com firmeza e sorriu ironicamente. Mas eu quero estudá-los primeiro. Depois que terminar, decido o que fazer. Qual é o sentido? Zombou Tsunade. Você não é um Hyuga. Você nem tem o Byakugan. Não pode usar essas técnicas. Quem disse que eu não tenho o Byakugan? Haruto sorriu interiormente. Ele já havia alcançado a maestria do punho gentil nível Jonin, e o alcance de observação do seu Byakugan se estendia por até 8 quilômetros. Mas, é claro, ele não podia revelar isso a ninguém. No mínimo posso lê-los para referência, argumentou Haruto. Depois disso decidirei se os destruirei. Com isso ele desamarrou o embrulho de couro de animal pendurado em suas costas, colocou 5 pergaminhos dentro e prendeu a mochila novamente. Tsunade não insistiu no assunto. Contanto que o clã Hyuga nunca descobrisse, não importava. Minato. Haruto virou-se para o ninja mais jovem. Você não ouviu nem viu nada agora. Entendido? Ah, tudo bem, respondeu Minato obedientemente. Ei, o que mais tem nesse seu pacote? Perguntou Tsunade, notando de repente os outros pergaminhos. Mais técnicas secretas. Essas vieram das estátuas ali. Haruto apontou para o fundo da câmara. São todas jutsus do clã Meiji. De repente, uma comoção surgiu na entrada. Pressa. Aqui. Eu vejo luz. As vozes de várias pessoas ecoaram pela câmara. Os 3 se viraram para a entrada no momento em que um grande cão ninja preto, Kurumaru, entrou correndo. Atrás dele estavam Inuzuka Ken, o Mino Shaku e um grupo de outros ninjas. Assim que entraram no tesouro e viram o que havia lá dentro, eles congelaram no lugar, com expressões cheias de choque e admiração. Capítulo 180. Antes de entrar no cofre do tesouro, eles tiveram que navegar por um labirinto extremamente complexo. No entanto, graças a Koppamaru, ele conseguiu rastrear o cheiro de Tsunade, Haruto Saito e os outros, guiando-os pelo caminho certo. Graças a isso, eles não se perderam dentro do labirinto. É realmente um tesouro. O tesouro Meiji. Mais de 20 ninjas ficaram completamente atordoados. Mais de 100 baús foram abertos, revelando ouro e prata, criando um impacto visual extremamente intenso. Eu não disse para vocês esperarem lá fora? Perguntou Tsunade friamente. Ela nem havia terminado de discutir como dividir o tesouro com Haruto Saito, mas o grupo já havia entrado correndo. Mais importante ainda, o inventário completo ainda não havia sido concluído. Eles não tinham certeza se havia outros itens mais sensíveis escondidos ali. Tsunade-sama, o Mino Saku imediatamente se pronunciou. Vimos que você estava lá dentro há muito tempo sem notícias. Estávamos preocupados que algo tivesse acontecido, então nós... Momento perfeito. Haruto Saito interrompeu, lançando um olhar significativo para Tsunade. Silenciosamente empurrou a tampa do caixão de volta ao lugar antes de gesticular ao redor. Comecem a mover tudo. Tudo será transportado de volta para Konoha. Além disso, há quem suba e chame todos para baixo. Levem tudo que puderem ser movidos. Certifiquem-se de marcar o caminho na saída. Isto é um labirinto e outros podem se perder. Inuzuka, quem concordou imediatamente, saiu correndo com Koppamaru. Naquele momento, ele também trabalhava para Haruto Saito. Haruto o havia contratado por um dia inteiro, pagando-lhe 500 mil rios. Comparado aos 10 milhões de rios que ele havia gasto para garantir a cooperação de Tsunade, esse valor era uma ninharia. 2 horas depois, todos os itens valiosos do cofre do tesouro Meiji foram transportados para a base da montanha Meiji. Mais de 200 ninjas estavam envolvidos no transporte. Metade deles carregava grandes baús nas costas presos firmemente com cipós. Todos eram ninjas fortes e habilidosos, embora os baús fossem extremamente pesados, contanto que não corressem, o peso não era um problema. Outros itens diversos, incluindo armas e armaduras, também eram agrupados com vinhas e carregados por diferentes ninjas. O caixão foi carregado por 4 pessoas. O Mino Saku assumiu pessoalmente o comando, erguendo-o junto com 3 Jonin. O conteúdo do caixão não era particularmente pesado, mas o caixão em si era incrivelmente sólido e pesado. Quando tudo ficou pronto, já era tarde da noite. Todos estavam exaustos, incluindo Haruto Saito e Tsunade, que mal haviam descansado desde a noite anterior. Vamos, pessoal, avancem. 100 quilômetros não é tão longe assim, vamos lá. Haruto Saito levantou a mão e gritou. E assim, eles começaram oficialmente sua jornada de retorno. A unidade de vanguarda liderava o caminho, enquanto Haruto Saito e Tsunade seguiam atrás. Ambos também carregavam itens. Haruto carregava o pacote de couro de fera mais importante e um Minato Namikaze adormecido nas costas, enquanto Tsunade carregava um pequeno baú cheio de pedras preciosas. Ela também segurava uma pedra brilhante do tamanho de uma cabeça humana nos braços. A jornada se estendeu por mais de 130 quilômetros. Em circunstâncias normais, a unidade de vanguarda do Corpo de Defesa de Konoha poderia ter completado a distância em poucas horas a toda velocidade. No entanto, com as cargas pesadas que carregavam, seu ritmo era inevitavelmente muito mais lento. No dia seguinte, 13 horas.
Um comboio de transporte com mais de 200 pessoas emergiu da floresta ocidental perto da vila de Konoha. Os ninjas do clã Hyuga da divisão de inteligência de Konoha, responsáveis pelas patrulhas externas e vigilância, foram os primeiros a avistá-los. Logo depois, os ninjas do corpo de defesa de Konoha que guardavam a entrada da vila e os ninjas do clã Uchiha que patrulhavam o interior da vila também notaram. Quando o comboio chegou aos portões da vila, uma grande multidão de ninjas já havia se reunido para assistir. Havia muita gente falando ao mesmo tempo. Haruto Saito não conseguiria silenciar mais de 200 pessoas, nem sequer tentou. Não era mais apenas uma questão de sigilo. Tantas mercadorias estavam sendo transportadas que até um cego conseguia ver o que estava acontecendo. Então, ele simplesmente deixou as coisas acontecerem naturalmente. Ninjas da unidade de vanguarda foram abordados por outros, quando questionados, responderam com sinceridade. Nesse momento, Haruto Saito percebeu algo. A descoberta do tesouro Meiji virou assunto em Konoha. Um evento histórico estava acontecendo. Foi uma sensação sem precedentes. Parecia que todos os ninjas que ouviram sobre isso ficaram completamente chocados antes de correrem imediatamente em direção aos portões da vila. Enquanto Haruto liderava o comboio pelas ruas movimentadas de Konoha, cada vez mais pessoas se reuniam para assistir. As ruas estavam lotadas a ponto de poder ser descrito como um frenesi por toda a cidade. Muitos moradores inicialmente não tinham ideia do que era o tesouro Meiji, mas depois de ouvir outras pessoas falando sobre ele, rapidamente entenderam seu significado. 400 anos atrás, o clã Hyuga e o clã Meiji travaram uma batalha final e decisiva. O clã Hyuga emergiu como vencedor absoluto. Posteriormente realizaram uma extensa busca por todos os territórios anteriormente governados pelo clã Meiji. Vasculharam cada centímetro de terra, mas não encontraram nada. Foi justamente por causa dessa busca infrutífera que o mundo percebeu que o clã Hyuga não havia adquirido diretamente a vasta riqueza que o clã Meiji havia acumulado ao longo de gerações. Assim nasceu a lenda do tesouro Meiji. 4 séculos depois, após tantos anos de mudança, o tesouro Meiji finalmente ressurgiu. Não havia como tal revelação não causar alvoroço. Ninguém jamais imaginou que o tesouro Meiji estivesse escondido logo abaixo da montanha Meiji. Era importante notar que a montanha Meiji originalmente não tinha nome. Era chamada assim apenas porque foi o local da queda do clã Meiji. Além desse evento histórico, a montanha em si não tinha características distintivas. Era um pico comum, como qualquer outra montanha na Terra do Fogo. Além disso, o principal assentamento do clã Meiji nem sequer foi construído na montanha Meiji. Por isso, ninguém jamais suspeitou que o tesouro pudesse estar lá. Complexo do clã Hyuga, bem no interior da propriedade principal. Dentro de um escritório simples e elegante, um ninja de meia-idade, trajando uma túnica branca tradicional, estava em pé diante de uma escrivaninha. Segurando um pincel em uma das mãos, ele pintava. Uma grande folha de papel de arroz jazia sobre a escrivaninha, já exibindo uma paisagem. No entanto, uma parte permanecia em branco, onde ele pintava um bando de pássaros. Tio, tio, uma voz frenética veio de fora da sala. Então, Bang. A porta se abriu com um estrondo quando 2 irmãos ninjas adolescentes entraram correndo. Eles pareciam idênticos, eram Hyuga Yashi e Hyuga Izashi. O homem de meia-idade de túnica branca franziu a testa e olhou para cima sério. Por que você está tão nervoso? Onde estão seus modos? Embora Hyuga Yashi fosse o futuro chefe da família principal, e Hyuga Izashi o futuro chefe da família secundária, seus status ainda eram insignificantes em comparação com este homem de túnica branca. Ele era o atual líder da família secundária do clã Hyuga, o irmão mais novo do chefe do clã e tio dos 2 meninos, Hyuga Haita. Ao ouvir a repreensão de Hyuga Haita, Hyuga Izashi abaixou a cabeça rapidamente e não se atreveu a falar. No entanto, Hyuga Yashi não se intimidou. Correu até a escrivaninha e disse com urgência, tio, o tesouro do clã Meiji foi encontrado. Ah? A expressão de Hyuga Haita congelou por um momento. Então, seus olhos se arregalaram em choque. O tesouro Meiji. Tio, lembro que meu pai disse uma vez que dentro do tesouro Meiji, pode haver alguns dos tesouros perdidos de nossos ancestrais Hyuga. Espere por mim. Antes que Yashi pudesse terminar de falar, Hyuga Haita desapareceu em um instante. Momentos depois, arquivo sagrado do clã Hyuga. Descendo uma escadaria mal iluminada, Hyuga Haita logo chegou a uma câmara selada. Acendeu uma lamparina a óleo. A câmara não era grande, mas estava repleta de estantes. Cada prateleira estava repleta de livros e pergaminhos. Esses eram registros familiares, documentando 1000 anos de história do clã Hyuga. Clã Meiji. 400 anos atrás. Hyuga Haita caminhou pelas estantes, examinando a seção dedicada a eventos de 4 séculos atrás. Logo ele retirou um pergaminho intitulado A História Completa da Guerra Meiji. Seus olhos brilharam. O tesouro Meiji. A técnica perdida. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.